Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, aproveitar que os irmãos estão em pé. Gênesis capítulo 3. O verso 9 e 10. Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. E diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Hoje, nessa noite, aonde o culto de vocês é intitulado Momento de Mesa, eu poderia aqui falar sobre isso, porque Jesus sentou em muitas mesas, né? Pensa como Jesus gostava de uma mesa, menino. Por isso que crente gosta de comer, né? Porque Jesus gostava de mesa. Que pena que a mesa tem sido esquecida em muitos lares e muitas casas. Em muitos lugares a mesa não é mais importante. Mas graças a Deus que essa casa ainda se importa com a mesa é que importa. Mas aí o Espírito Santo de Deus me direcionou uma mensagem que a mesa é importante, desde que esteja na mesa as pessoas certas. E principalmente, se a mesa não tiver Jesus, aí, minha amiga, nem chegue perto dessa mesa, sai fora. Então eu quero falar hoje sobre relacionamento. Mas não meu relacionamento com as pessoas, porque o meu relacionamento com as pessoas só flui bom se o meu relacionamento com Deus é bom. Se o meu relacionamento com Deus for de qualquer jeito, pode ter certeza que meu relacionamento com as pessoas também serão de qualquer jeito. O texto que nós lemos vai falar sobre um dos momentos cruciais da história, não só da Bíblia, mas da humanidade. Porque nós estudamos, sim ou não? Estudamos. E na escola a gente aprendeu que nós viemos da evolução dos macacos. Não é verdade? Já ouviu isso? Quem estudou isso aí na escola? Na época que eu estudava, eu não conhecia Jesus, eu aprendi isso. E na prova a professora colocou: nós evoluímos de que animal? E eu coloquei lá na prova: dos macacos. Porque foi o que eu aprendi. Só que se fosse hoje, o professor perguntasse assim: você evoluiu de onde? Eu dizer: professor, é o seguinte, a sua família pode ter evoluído dos macacos, mas a minha eu tenho certeza que foi Deus que fez. Porque família é família, a tua, né? Não sei de onde ela evoluiu, mas a minha é de Jesus. Quem é que tem família aqui que veio de Jesus? Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui um dos momentos maravilhosos, que é a criação do homem, da humanidade. O primeiro homem a ser feito. E eu quero que a gente analise algumas coisas importantes. Primeiro, por que será que Deus um belo dia disse assim, pensou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando eu estava estudando esse texto, eu pensei: mas Jesus, mas por que Deus, depois de fazer tanta coisa linda,
extraordinário, universo, estrela, árvores, coisa mais maravilhosa. Ele decide fazer o homem, sendo que ele já tinha criado os anjos. E a Bíblia vai dizer que ele criou um que era tão lindo que se achou melhor do que os outros. Deus despencou ele de cima a baixo. Será que... Aí eu fiquei pensando e eu disse assim, será que Deus fez o homem porque uma terça parte decidiu sair do paraíso, do céu? E aí Deus diz, não, ficamos desfalcados, vamos fazer uma criatura nova para preencher essa lacuna. Será? Aí eu fiquei pensando, mas a Bíblia vai nos dizer... Eu vou para Apocalipse, que é o final. É o the end da nossa Bíblia, que não é da história, é da nossa Bíblia. Ela vai dizer que o Senhor está sentado no seu trono. E ao seu redor tem anjos que o adoram de dia e de noite. Isso no nosso relógio, né? Porque no relógio do céu não tem nem dia nem noite. E os anjos o adoram de dia e de noite. E como esses anjos o adoram? Dizendo, Santo, 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 Santo. E o que é lindo, essa adoração, é que a voz deles não cansa. Eles continuam dizendo, Santo, Santo, Santo. A voz não falha, eles continuam dizendo, Santo, Santo, Santo. Eles não sentem sede, continua dizendo, Santo, Santo, Santo. Não sentem fome, continua dizendo, Santo, Santo, Santo. Eu vou continuar dizendo até ouvir a voz de vocês num coro dizendo, Santo, Santo, Santo. Esses anjos não param para tomar banho nem trocar de roupa. Eles continuam. Eles não param para namorar e nem se dão em casamento. Eles continuam. Eles não trabalham e nem precisam trabalhar. E todo tempo eles dizem. Por falta de adoração que Deus nos fez, porque a nossa adoração nem se compara com a adoração que Ele tem lá, porque eu com meia hora de fala, a minha voz já vai embora, com meia hora de adoração já não tem mais voz, eu paro para comer, eu paro para dormir, eu paro para ir fazer alguma coisa, então a minha adoração não se compara com a adoração que Ele tem lá. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, e qual é o motivo do Senhor querer fazer a humanidade? É porque a gente sempre foi plano de Deus. Quando Ele arquitetou todo o universo, nós estávamos lá. Nos rabiscos do engenheiro, nós já estávamos lá. Antes de nós sermos formados, o engenheiro já tinha o desejo de nos construir. E aí o texto bíblico vai dizer que um certo dia Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu quero aqui dizer algo para você. Sempre foi desejo de Deus se relacionar com a gente, não o contrário. Não é o nosso desejo se relacionar com Ele. É por isso que a nossa adoração às vezes é tão falha, é tão infiel. Mas partiu dele a vontade de se relacionar com a gente. Eu quero dizer para você que é Deus que quer se relacionar com você, não o contrário.
Aí o texto vai dizer que Deus faz o homem. Você conhece a história, eu não vou entrar nos detalhes, porque você já leu, já conhece. Deus diz, façamos o homem. Só que a gente vai ler que quando Deus fala, façamos o homem, foi num capítulo antes de quando Ele faz o homem, literalmente. Deus fez a gente duas vezes. Primeiro, Ele fez o homem espiritual, aonde Ele disse, façamos. E nós fomos feitos aonde? Dentro de Deus. É por isso que a gente sem Deus a gente morre, porque a gente foi criado dentro dele. Não pode tirar a gente dele, que a gente morre. Depois de fazer a gente dentro dele, ele vai moldar o homem com as suas mãos. Da matéria, vai criar o homem material ou o homem natural. Só que o texto bíblico vai dizer que quando ele faz o homem natural, mesmo depois de pronto, com tendões, com carne, com ossos, com músculos, o cérebro com órgãos, o texto vai dizer que ele não tinha vida. Porque o homem natural, sem o homem espiritual dentro, é isso. É um corpo sem vida. Infelizmente, no nosso meio, a gente vê muita gente andando por aí. Os mortos-vivos que chama, né? Porque são homens naturais vazios de Deus. Não porque Deus não quer se relacionar. Eles não querem. Aí o texto vai dizer que Deus faz o Adão. E aí o texto vai dizer que Deus, dentro do Éden, faz outro jardim e coloca esse outro jardim dentro do Éden. Quer dizer, o Éden já existia. Deus poderia colocar Adão dentro dele, mas Deus olhou e disse, não, mas Adão é uma nova criatura. Então eis que seja feito tudo novo. Porque é assim que Deus faz a nossa vida. Quando a gente entra na presença dele para adorá-lo, ele faz tudo novo, e novo, novo e novo em nós. E aí Deus vai fazer o Adão e vai dar um jardim de presente para ele. E vai dizer, olha, esse jardim é seu. Você pode fazer o que você quiser aqui. Só não coma dessa árvore aqui, ó. Essas duas. A árvore da vida eterna e a árvore do bem e do mal. Não coma delas, mas de todas as outras você pode usufruir. E aí o texto vai dizer que Adão começou a viver ali. E aí começou o primeiro relacionamento entre o homem e Deus. E pensa num relacionamento, irmão, que quando eu leio esse texto eu fico morrendo de inveja de Adão. O texto vai dizer que, como eu falei no início, Deus está agora assentado no seu trono e os anjos estão à sua volta dizendo, e o adorando, dizendo que ele é santo, Rei dos reis, poderoso das nações. Só que quando Deus faz o Adão, o relacionamento de Deus com Adão é diferente do relacionamento que ele tinha com os anjos e com os outros seres criados. Mas que relacionamento, que diferença é essa? É que nos outros relacionamentos é a criatura que vai até o Criador adorá-lo. Só que no relacionamento de Deus com a humanidade, o texto vai dizer que todo final de tarde ele descia para conversar com Adão. Todo dia, na virada do dia, Deus descia para falar com Adão. Quer dizer, não era Adão que saía do jardim para ir ao céu, era o céu que descia até o jardim para conversar com Adão.
entende relacionamento de verdade com Deus? O céu desce para se relacionar com a gente. O céu desce para se relacionar com você. Quem aqui está disposto a se relacionar com o céu como nunca ninguém antes? E esse relacionamento de Deus com Adão é um dos relacionamentos mais puros de toda a história. Relacionamentos sem cobrança, sem exigências. Era eu falo e outro responde. Um responde e o outro fala. Olha que relacionamento lindo. Poder ver Deus face a face, conversar com Ele e ter a resposta na mesma hora. Que coisa linda. Quem quer se relacionar com Deus assim? Abraão, Isaac, Jacó, todos esses foram homens escolhidos por Deus. Moisés. Mas às vezes para ouvir Deus falar, e eles não viam, só ouviam a voz. Passavam anos e anos, eles falando uma coisa para Deus, para anos e anos depois, Deus vinha com a resposta. Por quê? Porque o tipo de relacionamento tinha mudado com aquele lá do Éden. Então eu quero intitular essa mensagem hoje De Volta ao Jardim. Eu quero estar de volta no jardim. Sabe por que esse relacionamento era lindo? Eu vou beber água e você adora aí. Porque esse relacionamento ele veio antes do pecado. O pecado não existia. O relacionamento já existia, já estava lá. Esse relacionamento veio antes da religião. Não tinha religião para dizer como adorá-lo, em que jeito e que forma. Não tinha. Esse relacionamento veio antes de qualquer pedido. Não tinha pedido. Era só: oi, tudo bom? Como é que está? Vamos conversar? Só havia presença, amizade, companheirismo. Era isso que existia no relacionamento entre Adão e Deus. Não tinha eu dou para Deus me dar de volta. Não tinha Senhor me deu, preciso. O relacionamento era: oh Deus, o Senhor chegou, vamos conversar. E o que eu acho interessante nesse relacionamento é que, olha, observa a diferença do nosso, ou de alguns de nós. Hoje vivemos um tempo, posso falar? Posso mesmo? Vivemos um tempo da religião ativista, ou a igreja ativista. O que é a igreja ativista? É aquela igreja que sempre, todos os dias praticamente tem trabalhos dentro da igreja, o povo envolvido, e eles não têm o dia do quarto, do secreto. Igreja onde o povo trabalha muito dizendo: estou trabalhando para Deus. Eu lavo para Deus, limpo o chão para Deus, eu prego para Deus, eu canto para Deus, eu adoro para Deus, tudo que eu faço é para Deus. Só que Deus não quer esse tipo de relacionamento.
Ele quer sim que a igreja se reúna em adoração a Ele. Mas Ele também quer que a igreja esteja dentro do quarto, de porta fechada, clamando a Ele em secreto. Sabe qual é a diferença do relacionamento de Adão? Adão não fazia para Deus, porque Deus disse, olha, bota o nome no bicho e o nome nas plantas. Vocês já olharam, estudaram biologia, já viram que planta tem um nome esquisito? O nome original da planta é um nome que nós nem sabemos falar. Se a gente for falar, é meio que está falando em línguas o nome. Mas nós conhecemos por manga, laranja, abacaxi. Mas vai pesquisar o nome da fruta. É um nome esquisito. Eu imagino, era Adão que deu o nome das frutas tudo. Aí o texto vai dizer que ele deu o nome dos bichos, deu o nome das plantas, de tudo. Só que o relacionamento que eu imagino de Adão, que a Bíblia nos garante isso, é que Adão não fazia isso para Deus. Ele não fazia para Deus. Ele fazia com Deus. Deus quer relacionamento, que a gente lave com Deus, que a gente cante com Deus, que a gente pregue com Deus, que a gente adore com Deus, que a gente o exalte com Deus. É com Ele, não para Ele. Faça com Ele. Faça com Ele. Tem muita igreja, muito povo perdido, porque está vivendo o relacionamento de dizer, eu faço para Ele, eu faço para Ele. Mas como eu disse aqui no outra vez passada, tem uma lista de quem trabalha e de quem é filho. Infelizmente, quem trabalha para Ele, trabalho para Deus, faço para Deus, naquele dia vai estar na lista dos trabalhadores. Que Deus vai olhar para a lista e vai dizer, opa, seu nome está na lista dos trabalhadores, então afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Aqui é a entrada para quem é filho. E filho trabalha com o pai. Filho adora com o pai. Filho ora com o pai. Filho busca o pai. Filho está com o pai. É com o pai. Olha que relacionamento lindo. Nesse relacionamento não precisava de um lugar adequado para eles adorarem. Não existia um templo. Não tinha. O templo era os céus. Não existia um altar. Porque o altar era Adão. Adão era o altar que Deus cultuava toda tarde. É você o altar de Deus. É em você que Ele cultua. É dentro de você que Ele faz o culto. Por isso é importante você cultuar, você adorar, você exaltar, porque Ele está aí dentro de você. E o principal de tudo, esse relacionamento, pastor, não tinha ritual. Não tinha ritual nenhum. Era livre. Sabe que relacionamento é esse? É um relacionamento que você acorda o dia dizendo, ô Jesus, meu dia hoje vai ser bom. Me acompanhe. Ou vai dizer, Jesus, hoje eu não acordei bem, viu? Estou com o pé virado. Esteja comigo me dando força. Relacionamento sem ritual, que não precisa de um horário fixo para orar, que não precisa de um lugar fixo para orar, para adorar. Sabe como é que adora? Em espírito e em verdade. Adora no sinal, adora em casa, adora em pé, adora sentado, adora deitado, adora caído, adora levantado, adora onde
onde quiser. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu vim de uma igreja, eu sou da Assembleia, vocês sabem, né? Sou da Assembleia de Deus, mas eu adoro igreja com parede preta, viu? Eu gosto. E sumiu, deu branco aqui, irmãos. Adoro, anda aí enquanto a mensagem volta. Não havia um ritual, sim, foi isso que eu disse, né? Antes, isso, eu disse aqui da outra vez que eu vim, que eu tenho uma doença autoimune, falei isso aqui, e eu tenho um probleminha chamado fibrofog, que é um brancão que dá na memória e às vezes apaga o que eu estava falando. Lembrei, brigadão. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho fibromialgia. E quando eu recebi o diagnóstico, e eu sou da Assembleia de Deus, daquela que passa uma de joelho, sabe? 4 horas do coque. Hoje não tem mais o coque aqui não, o coque está aqui no coração. E eu imaginava, eu tinha na minha cabeça, ritualística, que Deus só ouvia minha oração se eu estivesse de joelho. No momento certo, 3 da tarde, 12 da noite. Essas horas assim que o povo inventa, sabe? Foi aí que eu fui acometida da fibromialgia. Quer dizer, eu tinha ela desde nova, foi descoberta agora, em 2024. Aí eu não conseguia mais ficar de joelho. Irmão, pensa numa mulher que foi perseguida na igreja. Porque quando eu chegava na igreja, o pastor Olivia não podia me ajoelhar para orar. Aí o povo ficava assim, vixe, ela chega na igreja, nem ora mais. E eu escutava os burburinhos. E eu sentadinha na cadeira e chorava. Dizia, Senhor, tu tá me vendo. O Senhor sabe do meu coração. E aí isso foi me deixando doente, eu ficando mal. Porque eu achava que eu estava fazendo pouco para Deus. Aí quando foi um dia eu caí de cama 1 mês. Sem conseguir nem sentar. Cama literal, mexeu só aqui, ó. Só o pescoço. Mas pensa que um tempo... eu deitada na minha cama, no conforto da cama, mas pensa num tempo que Deus me visitou. Eu tenho mensagem, irmão, que dá de eu pregar esse ano todinho, o ano que vem e o outro, de tanta mensagem que eu tenho. Deitada na cama, conversando com Ele e dizendo, Senhor, aqui está o teu altar. Pode cultuar nele. Eu não estou no templo, mas eu sou o teu templo. Ele te ouve na pia, tomando banho, aonde você estiver. Relacionamento. O texto vai dizer que todo final de tarde Deus descia para se relacionar com Adão. Mas observe isso aqui. Por muito tempo eu mantive relacionamento com Deus. O relacionamento que muitos têm por aí. O relacionamento obrigatório. Quem já viveu o relacionamento obrigatório? Aqui ninguém? Tem alguns. Se você não viveu, glória a Deus por isso. Mas eu vivi o relacionamento obrigatório. Que como é isso? É que na minha cabeça eu entendia que para Deus me abençoar, para Deus estar na minha vida, para Deus me ouvir,
Se eu não orasse de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Ele não me atenderia. Se eu não orasse que nem Daniel 3 vezes no dia, Ele não me ouviria. Só que tem uma coisa, observe. Relacionamento de Daniel é antes, Velho Testamento. A dispensação era diferente. Só quem tinha o Espírito Santo era reis e profetas, sacerdotes. Nós estamos agora onde? Na era da graça. O Espírito foi dado a todos nós. A todo momento Ele está em nosso meio, a toda hora, em todo lugar. Mas se você quer o relacionamento de 3 vezes ao dia, glória a Deus. Que não seja obrigatório de você dizer: opa, deixa eu largar aqui, porque agora é a hora de eu ir falar com Deus. Não. Tenha relacionamento cotidiano, natural. O texto vai dizer que todo dia Deus descia para falar com Adão. Deus chegava e dizia: Adão, eu cheguei para o nosso momento de tarde, de café, de mesa, bora conversar. Relacionamento assim, irmão, é de você estar sentado na cadeira e dizer: ô Jesus, hoje eu estava aqui pensando, na cadeira sentado, na mesa comendo, você está comendo dizendo: Jesus, a minha comida está tão boa, se eu pudesse experimentar. Relacionamento dia a dia, ele é real e está aí dentro de você, pertinho. Isso nos mostra, e eu caminho para encerrar, que nunca foi projeto de Deus criar uma criatura para ser escravos de Deus. Primeiro que Deus não é ditador, para criar um ser e dizer: vocês vão me adorar, se não me adorarem eu os mato. Se os anjos, que é os anjos, Ele deu liberdade para eles escolherem se adoravam a Ele ou não. Imagine, nós temos o direito de escolher quem quer se relacionar com Ele e quem não quer. Essa noite eu vim aqui trazer uma mensagem de ordem para nós. O céu quer se relacionar com você, desde que você esteja disposto a se relacionar com Ele. A intenção de Deus não foi só ter servos, não, porque em toda a história da Bíblia Ele vai deixar claro: eu quero relacionamento de amigos e filhos. Ele quer ter relacionamento conosco de amigos e de filhos. E eu digo para Deus: Senhor, eu não quero ser sua amiga, não. Amiga eu tenho aqui embaixo, eu quero ser sua filha. E eu sou filha mimada, eu sou. Se pisar no meu pé eu conto para Ele. Se pisar no meu calo eu conto para Ele. Se me fizer chorar eu conto para Ele. Se me humilhar eu conto para Ele. Tudo eu conto para Ele, porque eu sou filha mimada, eu conto para Ele. Seja filho mimado, conte para o pai, não conte para o amigo não, conte para o pai. Observa aqui o caminho para encerrar. O relacionamento estava lindo, maravilhoso, sim ou não? Só que tinha um dito cujo de longe, só olhando. Tinha um terceiro dito cujo de longe, só pisoiando o relacionamento novo de Deus. E ele ficou brabo, porque Deus fez verdade só para ele e para mim não. Tá isso aí não. Eu imagino, sabe, a minha mente. Ele deve ter olhado assim: oxe, um
jardim só para ele. Que bom. Não é assim que os invejosos dizem? Nossa, um carro novo. Que bom. A inveja veio do orgulho. Ana ajuda, assim. O diabo olhando diz assim: opa, ele observa algo. O jardim é muito lindo, eu quero o jardim para mim. Você acha que foi isso que encantou os olhos do inimigo? A beleza do jardim? Não, irmão. Porque o jardim nosso hoje é melhor do que o Éden. Nós bebemos Coca-Cola, nós comemos lasanha, nós comemos pizza. É muito melhor do que o Éden. A gente anda de carro, a gente usa telefone, a gente usa internet. É muito melhor do que o Éden. Ele ia querer esse Éden aqui, não a outro. O que abriu os olhos do inimigo, a inveja, a raiva, o desgosto dele, é porque quando ele ia adorar a Deus, ele tinha que subir até o trono de Deus e adorá-lo. Aonde ele estivesse, ele tinha que ir até o trono e adorar a Deus lá, sentado no seu trono. Aí ele olha e diz: opa, mas que marmota é essa? Ele faz uma criatura nova, que é inferior a nós, que é feita de barro, e ele que desce do trono dele para ir visitar ele. Que negócio é esse? Não, está errado. O que atiçou a raiva do cabeça rachada, do diabo contra a criação humana, não foi o jardim que era perfeito, que era lindo, e nem a aparência de Adão, que era uma aparência diferente da nossa. O que atiçou a raiva, a ira de do diabo, foi o relacionamento de Deus com Adão. Ele ficou matutando: como é que eu vou destruir esse relacionamento? Como é que eu vou afastar esse homem de Deus? Como é que eu entro aí? Só que o relacionamento de Deus com Adão era tão maravilhoso. Já deu meu horário. Era tão maravilhoso que o diabo não se atrevia a entrar no meio. Por quê? Porque Adão estava tão próximo de Deus que ele não tinha brecha para entrar ali, para destruir o relacionamento. Só que o texto bíblico vai dizer que Deus olha para Adão e diz: não é bom que Adão esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E fez a mulher. Aí o cabeção, o orelha grande, como nós diz lá no Nordeste, o orelha grande, olhou e disse: opa, chegou uma terceira pessoa. E o relacionamento dessa pessoa é diferente do relacionamento de Adão. Por que é diferente? Se Eva também estava lá na viração do dia e via Adão. O que era diferente? Sabe o que? Foi da boca de Deus que Adão ouviu: não coma deste fruto, desta árvore. E a Eva ouviu da boca de quem? De Adão, dizendo: não coma do fruto dessa árvore. Eva poderia cair na besteira de dar ouvido para o diabo. Podia, porque ela ouviu da boca do homem igual a ela, pecador e falho. Mas Adão, ele não podia se dar o direito de errar, porque ele ouviu da boca de Deus. Foi Deus que ordenou ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus ordena algo para alguém, é para você que ele vai cobrar, não é do outro, não. Então não existe esse negócio: eu comi porque a Eva me deu. Não, foi você que desobedeceu a ordenança de Deus.
Não põe a culpa nos outros, não. A culpa é sua, porque foi para você que Deus determinou. Se levante, adore, me busque. Foi para você. Relacionamento desfeito. O homem peca. Comeu do fruto. Eu acho que vocês sabem disso aqui, que vocês têm um professor aqui melhor do que eu para pregar. Mas você sabe que o pecado só foi concluído quando Adão comeu, né? Vocês sabem disso? Sabe, não sabe? Não foi quando a Eva comeu, não. Ela comeu primeiro. Porque o texto nos deixa claro isso. Que ela comeu, pegou o fruto, aí ela chega para Adão e diz: pega, Adão, come, é bom. Como é que ela ia saber se é bom se ela não tivesse comido primeiro? Ela comeu primeiro. Mas observa que enquanto ela sai de perto da árvore até Adão comendo do fruto, não aconteceu nada. Mas o texto vai dizer que ela chega e diz: come, Adão. Ele pega e come, sem questionar, sem nada, e comeu. E o texto vai dizer que quando Adão come, os olhos de ambos se abrem. Você entendeu? Se quando Eva tivesse vindo com a fruta bonita, ela toda bonitona, e chegasse para ele e dissesse: Adão, pega, come, eu comi, estou viva. E ele olhasse para ela e dissesse: afastai-vos de mim, Satanás. Deus disse para mim não comer, eu não vou comer. Coma você e morra você sozinha. Sabe o que ia acontecer? Nós estávamos hoje lá no Éden ainda. Mas Adão desobedeceu e ouviu a voz da mulher e comeu. Ele quis culpar quem? A Eva. Mas a Eva não é culpada, a culpa é dele, que ouviu a voz do pecado. Porque o pecado vem como uma voz aqui dentro, ó. Faça, 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 vai, vai, vai. Só que observe isso aqui e eu encerro. Adão pecou. E quando ele vê que está nu, o texto vai dizer que ele corre para si. Ele corre para quê? Que meninozinho bobo, né? Se esconder de Deus de trás da pedra. Ele achou que Deus não estaria vendo ele lá. Deus estava vendo onde ele estava, não sabia. Deus já sabia até que ele tinha comido. Deus já sabia que ele tinha pecado. Aí ele vai se esconder. Olha que coisa linda. E aqui eu encerro. Relacionamento. A volta para o jardim. Adão pecou, se escondeu, se afastou de Deus. Se afastou de Deus, fugiu de Deus e disse: eu pequei. Só que ele fica lá onde ele estava escondido. Ele morre lá. Ele continua lá, esquecido lá, abandonado lá. Não. O texto diz que Deus desce no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo dia. Quando não vê Adão no lugar de encontro, quando não vê Adão no lugar de encontro, aonde é o teu... Deus sabia onde ele estava, sabia. Mas Deus vai dizer assim: Adão, aonde é que tu estás? Aí o texto vai dizer: eu estou aqui. Eu fugi do Senhor, porque eu vi que eu estava nu. É aqui e eu encerro. O pecado veio para desfazer o relacionamento de Deus com o homem.
Só que Deus aparece para Adão dizendo: Adão, o diabo pode até ter metido a mão dele no meio, mas se tu quiser, a gente volta para o relacionamento do Éden. Se tu quiser, a gente volta para o relacionamento do jardim. Só me diga aonde tu está. Tu está onde? Tu está onde? Tu está onde, Adão? Quando ele pergunta onde tu está, ele estava querendo que Adão entendesse que Deus estava dizendo: Adão, ninguém destrói nosso relacionamento se você não quiser. É você que tem o poder, Adão. Se o diabo meteu a mão e tu disser: sai, Satanás, que o meu relacionamento com Deus, tu não arranca, tu não mata, tu não destrói, ele não pode fazer. Só você, Adão, tem o poder de se afastar de mim, se você quiser. Sabe por que Deus queria que Adão entendesse? Adão é posto para fora do jardim, saiu do Éden. Mas o que Deus queria que Adão entendesse, que o importante não é o jardim, o importante não era o Éden, não era a árvore da vida, não era a árvore do bem e do mal, não era a serpente, não eram os bichos. O importante era Deus que estava lá, era a presença do Eterno, era a companhia do Eterno. Ele é o importante do jardim. Volta para o jardim mais uma vez. E aqui eu encerro. Eu falei isso 2 vezes, né? Perdoa, pastor. Já falei isso 2 vezes. Encerro já. É refrão de pregador, né? Eu vou encerrar agora eu encerro. Ó, já esqueci, ó. Deu branco. Vai dando glória aí. Eu estava falando o quê? Isso. O importante não é o jardim. Não é voltar para o jardim. O que Deus queria que nós entendêssemos, assim como Adão, que o importante é a companhia de quem está no jardim. É a companhia de Deus. Não importa se a tua casa é feia, se tu não tem carro, se tua roupa é comum, se você come arroz com ovo, não importa. O importante é quem está com você, é quem habita a tua casa, é quem mora em você. Ele é o importante. Eu ouvi uma voz, eu ouvi uma frase de um pregador, que escreve livro, um escritor inglês, americano, que escreve livro, e eu gosto muito dos livros deles. Agora eu não vou saber se é John Pipe ou Paul Walsh, não vou saber dizer quem é a frase, mas ele dizia assim na frase: se lá no inferno Deus, o Cristo, estiver lá, pois é lá o lugar que eu quero morar. Se ainda Cristo estiver no inferno, que todo mundo sabe que é o pior lugar, se Cristo estiver lá, pois é lá que eu quero ficar no final. Sabe o que esse escritor está querendo dizer? Que não importa o lugar que eu esteja, ou que eu vá estar, desde que Deus esteja lá, é o que importa.
Não importa se é na fornalha, não importa se é no oceano, não importa se é na pobreza, não importa se é no luto, não importa se é na dor, não importa se é na aflição, se Ele estiver lá, é o que importa. Você está nesse jardim? Quem está nesse jardim? Nosso jardim é Ele, Deus. O Cristo é o nosso jardim. Ele é o nosso Éden. E se Ele estiver em nosso meio, ou na minha vida, nada mais importa. Se você não entendia isso, pois é hora de você entender. Eu vou voltar para o jardim, porque o meu jardim é Deus. É nele que eu quero morar. Glória a Deus, se coloque em pé.